Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119. Verso 105. É importante que seja mencionado e lembrado novamente. Isso devemos ter esse exercício todos os dias, né, de trazer a memória, de trazer a lembrança, a palavra do Senhor. Porque nós precisamos viver pela palavra do Senhor. Precisamos todos os dias, irmãos, caminhar pela palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus, ela é segurança para nós. A palavra de Deus, ela nos guarda, ela nos preserva, ela nos provê, ela nos traz a orientação, ela nos ensina, né? Como caminhar nesse tempo. O salmista, ele escreve algo acerca da palavra que é bem importante e bem pertinente para a nossa vida. O verso 105, Salmo 119, o verso 105. Isso é uma característica da palavra de Deus. É algo que pertence somente à palavra de Deus. Nós não encontramos em outro lugar. Não encontramos em outro livro, né? Somente nas Escrituras. O verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Qual é a função da lâmpada? Qual é a função da luz? Você já parou para pensar? Nós podemos dar exemplo quando nós estamos nas nossas casas durante a noite e quando a luz acaba, né? Que a nossa casa fica tudo no escuro. O nosso coração já entra em luta, em preocupação, medo, porque nós não conseguimos enxergar nada. Nós somos neutralizados, nós somos paralisados. E um corre atrás de um fósforo, outro corre atrás de uma vela, né? Um outro corre atrás de um farolete, enfim. Ninguém gosta de ficar no escuro. A escuridão não é bom. A escuridão, ela tipifica as trevas, irmãos. E quando há trevas, nós somos completamente neutralizados, amputados. Nós somos presos, nós somos sufocados. Mas a luz do Senhor, ela nos traz clareza das coisas. Ela nos faz ver as coisas como elas são. Por isso precisamos andar pela palavra de Deus. Que o salmista, ele faz essa declaração que a palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminhar. A palavra de Deus é segurança quando nós caminhamos. A palavra de Deus é certeza para cada passo que eu dou. Então nós precisamos cada dia mais inserir a palavra do Senhor em tudo na minha vida. Esse ensino não é só no domingo de manhã, mas ele deve ser aplicado todos os dias e em tudo que eu estiver fazendo. Porque eu posso fazer um negócio, mas sem a palavra eu estou fazendo um negócio no escuro, em trevas. E depois, lá na frente, quando os meus olhos foram abertos, eu posso ver o prejuízo que eu estou. Por não considerar tudo à luz da palavra de Deus. Porque tudo isso envolve a nossa vida, irmãos. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, certo? Por que o mundo jaz no maligno? Porque a palavra de Deus não está no mundo.
Por isso que o mundo está em trevas. A palavra de Deus está na igreja. Então nós devemos pedir ao Senhor que nos dê clareza em tudo que eu devo fazer, em tudo que eu estou fazendo. Quer seja espiritual, quer seja natural. Muitos confundem que quando nós estamos fazendo alguma coisa na esfera natural, eu não preciso pôr a palavra. E é justamente o contrário. É quando eu estou fazendo algo secular que eu preciso da palavra do Senhor. Porque eu não posso pegar como exemplo os gentios que fazem negócios sem consultar o Senhor. Davi, o rei Davi, irmãos, não era um homem qualquer. E até hoje o testemunho dele permanece como um homem que tinha um coração segundo o coração do Senhor. Um homem que amava a Deus. De repente o meu amor para com Deus não chega nem perto do amor de Davi para com Deus. Então é mais preocupante, né? Mas mesmo Davi como homem, desejando o Senhor, por muito tempo a arca do Senhor estava afastada de Jerusalém, Davi desejou trazer a arca novamente para Jerusalém. E Davi não se lembrou dos requisitos do princípio de como deveria trazer a arca. E ele imitou uma prática dos filisteus. É como se nós fizéssemos uma reunião aqui para glorificar o Senhor com um padrão dos gentios. É como esses dias a Sara e o Gabriel foram, a Sara e o João foram num evento e lá nesse evento tinha uma música tocando com um ritmo de funk. Era uma letra bíblica com um ritmo de funk. É pegar a palavra e se misturar com o padrão dos gentios. E Davi fez isso. O que Davi fez? Criou um carro novo, imitando os filisteus. E pôs a arca em cima daquele carro e foram levar para Jerusalém. E lá na frente houve problema. Houve morte. Houve uma interferência muito forte da parte do Senhor. Porque todo o nosso padrão de vida, irmão, do cristão, o padrão de vida do Filho de Deus, ele é diferente. Ele tem um fundamento, uma base no próprio Deus, no próprio Senhor, nas Escrituras. Antes de fazermos qualquer coisa, ainda que aos nossos olhos ela parece boa, nós precisamos saber se Deus está dando um sim ou Deus está dando um não. É aquela experiência quando os homens, os reis iam descer para uma guerra, os reis de Israel, eles consultavam o Senhor e perguntavam ao Senhor, nós devemos descer agora ou não? E o Senhor os respondia, e conforme aquela palavra que o Senhor dizia, eles faziam. E todas as vezes que eles fizeram ao contrário, eles foram derrotados. Então, a palavra do Senhor, irmão, preste bem atenção e guarde no coração. A palavra do Senhor é ela que nos mostra e nos ensina o tempo de Deus e o modo de Deus para fazer as coisas. Somente a palavra do Senhor. Então, o salmista aqui, ele diz, olha, quer andar bem? Quer andar agradando a Deus? Quer andar realmente deixando o coração de Deus alegre? Ande pela palavra. Ande pela luz da palavra. E você não vai errar. O primeiro passo quando nós estamos andando pela palavra, irmãos, não é só mostrar o caminho, mas é mostrar o nosso coração. Porque às vezes nós também queremos andar no caminho, mas com o nosso coração em oculto. Então a palavra primeiro checa o nosso coração. Ela olha para o nosso coração e vê se realmente aquele sentimento é algo que eu estou fazendo para Deus,
ainda que seja algo natural. Os irmãos estão compreendendo? Por que isso, irmãos? Porque tem um princípio nisso tudo. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós agora pertencemos a Deus. Essa palavra "de" significa propriedade. Deus é o nosso dono. Nós andávamos como gentios antigamente, segundo as nossas concupiscências, segundo a nossa nossos próprios pensamentos. Agora que o Senhor nos comprou com seu precioso sangue, o valor que não pode mensurar, nós somos propriedades dele agora. Então agora não podemos agir mais conforme a mente dos gentios. O salmista não diz: não se inveje dos ímpios, da prosperidade dos ímpios. Não se incomode com a prosperidade dos ímpios. Se os ímpios estão prosperando, deixe-os. O fim está logo ali. Mas busque o Senhor. Tenha o coração do Senhor. Tenha o coração na palavra do Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho. E busque ao Senhor. Irmãos, a nossa ansiedade, como diz as Escrituras, os Evangelhos, a nossa ansiedade, a nossa preocupação é se ocupar antes do tempo, é ficar ocupado com algo que nunca não aconteceu ainda. Nada disso pode acrescentar um palmo à nossa vida. Nós olhamos a situação do Brasil e queremos fazer algo para garantir o nosso futuro. Qual é o nosso futuro? Você já sabe o teu futuro. Se você está nas mãos de Cristo, você sabe o teu futuro. E não é o futuro, é o hoje. O Senhor não trabalha com o futuro, não trabalha com o passado. O Senhor trabalha com o hoje. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçai os vossos corações. Então, meus amados, é certo, se eu ando ansioso com o futuro, que a vez de comer, vestir, a minha segurança financeira, se eu ando preocupado com o futuro, é certeza que o hoje, o meu coração não está fundado nas Escrituras. Algo está me abalando de tal maneira que eu já estou preocupado lá na frente. E o Senhor nos dá um conselho grave e sério, que está no livro de Eclesiastes aqui, ó. Eclesiastes capítulo 12. O verso 13, Eclesiastes 12, verso 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. É um dever de todo homem. Não tem nenhum homem que ficou de fora dessa palavra. Todos os homens têm um dever. Se existe um dever, irmãos, é esse. Qual é o dever? Temer a Deus e os mandamentos de quem? Os mandamentos de quem nós devemos guardar, irmão? Não é os nossos. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não é o que eu vejo. Não é o que eu sinto. Não é o que é bom para mim, pessoalmente. É os mandamentos de Deus.
Se nós não estamos guardando os mandamentos de Deus, é porque o nosso coração está sem temor. Então o caso é mais grave ainda. Nós precisamos voltar ao temor de Deus. Parar tudo que eu estou fazendo. Parar com essa loucura. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Respira. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. É luz para o meu caminhar. Ilumina agora, Senhor. Que eu estou correndo para lá e para cá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E no fim, irmãos, essa prática nos afasta do Senhor. Essa prática nos afasta do Senhor. A perda é muito grande. A perda é a presença do Senhor. A perda não é um problema, não é um prejuízo financeiro. Um prejuízo financeiro se recupera e se passa. E Deus nos supre de outra forma, mas o prejuízo da presença de Deus é difícil. Perdemos o tempo e perdemos a presença. O que nós temos de mais importante nessa terra, irmãos, é a presença do Senhor. Porque o que eu tenho, a traça vai fazer o quê? Vai roer. E a ferrugem vai corroer, né? Você vai fazer qualquer coisa metálico, você tem que passar um fundo preparador, né, para proteger da corrosão, da ferrugem, né? Você tem que preparar aquela peça até para o final você trazer a pintura definitiva. Mas quando se trata das coisas do Senhor, não tem como proteger da ferrugem. Nós podemos passar qualquer tipo de produto. Vai corroer. Mas somente aquilo que nós ajuntamos lá no céu, que essas coisas, irmãos, não tem e não pode tocar. E é disso que a gente está falando agora de manhã. Se nós colocarmos na balança a presença e o benefício que eu quero sem o Senhor, que lado o nosso coração vai pender? Nós temos que fazer um depósito, irmãos, e o depósito é nos céus. Porque se o Senhor não está cuidando de mim, quem está cuidando de mim? Será que você pode cuidar de você mesmo? Será que eu posso cuidar de mim mesmo? Fala, vamos ser sinceros nesta manhã. Será que eu posso cuidar de mim mesmo, irmão? Sabe o que eu faço? Para ter uma segurança no futuro, vai ser suficiente para me manter? O Senhor mandava maná todos os dias. Mesmo assim o povo não se satisfez, né? O Senhor tira um povo do Egito e leva para o deserto para cuidar deles. Porque enquanto eles estavam no Egito, eles não eram cuidados. Eles não tinham um pai. Eles eram escravos. O Senhor tira eles do Egito e põe no deserto para ser pai. Para cuidar deles todos os dias. E o Senhor cuidava daquele povo todos os dias, irmãos. Mas o povo não quis ser cuidado por Deus. A maioria não quis ser cuidado por Deus. E nós caímos no mesmo engano nesses dias. O Senhor nos tira da escravidão do mundo do pecado e nos leva a um lugar onde Ele quer ser pai. Mas mesmo assim ainda não estou satisfeito. Eu quero cuidar da minha vida. Eu quero os benefícios de Deus, mas eu quero cuidar da minha vida. Ou seja,
Os benefícios de Deus não é suficiente para me manter. Esse é o coração do homem. Então, por isso nós precisamos da palavra de Deus, urgente, queimando o meu coração. O Espírito Santo, ele nunca se engana. Quando ele diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite, quando ele diz que nós devemos ouvi-lo, porque ele sabe os tempos, as estações, o mover de tudo que está acontecendo, ele sabe. E o que vai nos preservar, irmãos, é uma vida na palavra. Cuidado com o Faraó na tua vida. Cuidado com o Faraó na tua vida. Nós devemos ter cuidado com o Faraó na nossa vida. Faraó não permitiu que eles fossem sacrificar, que o filho fosse sacrificar. Mas ele dobrou a carga. Antes nós dávamos tijolos, agora eles vão buscar palha para fazer tijolos, para construir. Cuidado com o Faraó na nossa vida. Porque o Faraó da nossa vida, o nosso ego, ele faz de tudo para nos impedir de sacrificar. Do filho sacrificar ao Pai através da nossa vida. Ele quer nos ocupar, irmãos. Nosso ego é aquele Faraó que sobrecarregou e pôs mais carga naquele povo para ocupar o povo, para não buscar ao Senhor. Nós não precisamos de mais, nós precisamos daquele que criou os céus e a terra e todas as coisas. Falta um amadurecimento perante o Senhor. Vamos abrir aqui, irmãos, em Mateus capítulo 22. Em Mateus 22... eu sinto assim que Satanás é muito astuto. Ele argumenta demais. É aquela serpente. Quando ele disse, aquela serpente falou com Eva, se a Eva tivesse virado as costas para ela, mas ela argumentou. E às vezes ele argumenta com o nosso ego responde. Ele argumenta de novo, o nosso ego responde de novo. E daqui a pouco nós estamos com um diálogo, né? Nós estamos batendo papo e trocando ideia. As ideias boas, irmãos, as únicas ideias boas é a ideia do Espírito. É a ideia do Espírito. Lucas 22, eu disse, né? Mateus 22. Deixa eu achar aqui para os irmãos. Verso 29. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Irmãos, por que nós erramos? Por que nós erramos? Porque nós não conhecemos e nem o poder de Deus. Olha só, por falta de conhecimento nós erramos e queremos criar mais problemas. Nós queremos resolver um problema arrumando um outro problema. Já ganhamos 2 problemas. Nós queremos resolver agora 2. Fazemos mais um. Agora somos 3 problemas. Nós precisamos conhecer as Escrituras. E a nossa vida vai assentar tranquilamente à beira dos pés de Cristo. Oséias também tem um verso que diz
O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, Mateus, agora Jesus, ele pega o mesmo texto e traz para a nossa vida atual. Errais por não conheceis a Escritura. Ele acrescenta, e nem o poder de Deus. Esse é o nosso problema que nós estamos vivendo em todo lugar, irmão. Se deixa a Escritura, entramos no caminho errado. Deixa as Escrituras, erramos o caminho. Somos destruídos. Irmãos, todo aquele que deixa o caminho, de alguma certa forma, ele é ferido. Lembra que eu sempre falo, o que nos preserva em vida é a palavra, é a Escritura do Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor urgentemente. Se Deus te colocou no lugar, não saia, porque você viu nos gentios, porque você viu na televisão, porque você viu os políticos falando, olha, o Brasil, o ano que vem vai ser o pior ano do mundo, vai acabar com o emprego, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, vão tomar tua casa, vão tomar o teu dinheiro no banco. Irmão, mas que não tome Cristo da tua vida, que não tome Cristo da nossa vida. Porque quem criou o mundo não foi esses caras, foi o Senhor pela sua palavra. Vamos ser amigos da palavra de Deus, não do conselho dos ímpios, dos gentios que não conhecem o Senhor. Há um clamor no coração do Senhor. Isso está acontecendo em todo lugar. Irmãos deixando a intimidade da palavra para ir após um pensamento de segurança para o futuro. Você está se desgastando, você está morrendo aos poucos, você está distanciando do Senhor, você já não está mais desejoso das coisas de Deus. Isso vai causando uma ferida na tua vida. Quando eu deixo reunião por causa de alguma coisa que eu faço, irmãos, eu já estou deixando o Senhor. Que primeiro foi o Senhor, depois as outras coisas. A nossa alma, ela é muito articulosa. Ela conversa com o nosso ego ali, bate papo. Eles acham o melhor caminho para nós. Mas tudo para me afastar do Senhor. Então o povo errava porque desconhecia as Escrituras. E nós devemos, irmãos, voltar para a Escritura. Nós devemos urgentemente nos colocar diante da palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 5, só apenas vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos ler a partir do verso 10, Hebreus 5, verso 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Olha, irmãos, a negligência para ouvir ao Senhor nos traz tanto prejuízo. Tanto prejuízo. Isso é desde o passado, né? Nós não temos muito o que falar de Melquisedeque, porque quem viveu aquela época foram negligentes em ouvir, né? Sabendo que ele tipifica o Cristo, mas podia-se ter falado muito mais acerca dele. Mas a negligência, quando nós deixamos de ouvir o Senhor, nós esquecemos do Senhor. Tem um ditado popular que diz assim, que o brasileiro tem a memória curta. Não sei quantos de nós já ouviu essa ditado.
Mas não é o brasileiro, é o homem. O homem tem a memória curta. A memória do homem ela deve ser exercitada todo o tempo. É assim na palavra do Senhor. A palavra que nós estamos ouvindo hoje, amanhã você deve meditar nela. E depois da manhã meditar nela. Que é meditando, trazendo a lembrança, considerando, guardando. Tudo isso faz parte da meditação. Ela vai aumentar na tua vida. Ela vai crescer na tua vida. Ela vai abundar na tua vida. Ela vai somar com a obra de Deus na tua vida. Vai ser lâmpada para os teus pés. Vai ser luz para o nosso caminho. Quando consideramos a palavra do Senhor. Quando ouvimos. Agora, quando eu faço negligente, sabe o que é ser negligente? É fechar os ouvidos e dizer, olha, essa não é Deus falando. Não é Deus falando. Continuando a leitura, verso 12. Porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é mentiroso, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, se eu me torno negligente, eu esqueço, torno de novo a necessidade de leitinho, já sou um homem adulto, mas por ser negligente, torno-me a querer leitinho novamente. E deixo de crescer, de ser experimentado na palavra da justiça. Aí vem o discernimento para me saber o tempo de Deus e discernir também o bem e o mal. A palavra de Deus, quando nós damos atenção a ela, nos amadurece. A palavra de Deus, quando nós negligenciamos, nos torna um bebezinho, que nem o Samuel e a Manu. Então, o que nós preferimos? O que nós queremos? O Senhor quer quebrar, irmãos, o nosso coração e levar o nosso coração rendido a Ele. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós, desde o menor até o maior. A palavra de Deus é para todos nós, é para toda a igreja. Amadurecer, irmãos, é tempo de amadurecer. Não ficar correndo atrás daquilo que interessa para você. Corra atrás daquilo que interessa para Cristo. Corra aquilo que tem interesse para a igreja, para as coisas do Senhor. Porque você pode correr, teu físico vai se desgastar, mas você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem reservado para ti, para mim. Então, o escritor de Hebreus ele é bem claro. Se nós exercitamos a nossa vida, se nós exercitamos no Senhor, na palavra do Senhor, vai gerar crescimento, amadurecimento, e eu vou saber qual o caminho que é do Senhor. Eu vou permanecer. Eu não vou, por causa de A mais B, eu vou sacrificar a reunião, eu vou sacrificar a comunhão com os irmãos. Isso é infantilidade. É falta de ver o Senhor, pela palavra do Senhor. Pode ser uma desculpa boa. Irmão, nós tínhamos que passar um tempo lá na África. Nós precisávamos passar um tempo lá, todos nós. E naqueles cultos ao ar livre, sentado num tronco de galho. Pessoas que moram lá do outro lado, que vêm andando, horas andando naquele sol quente. Porque é um coração, irmãos, que não está pensando se eu vou ter conta no banco daqui a 20 anos. Porque se hoje o Senhor vir para mim, eu estou livre para ir com Ele. Para estar com Ele. É uma luta diária, irmãos.
O inimigo quer que nós ficamos enraizados aqui, né? E o Espírito Santo quer que nós tenhamos uma vida sentados em lugares celestiais em Cristo. O que pode atingir uma pessoa que está sentada em lugares celestiais em Cristo? Hein, irmãos? Vocês têm que responder para vocês aqui, ó. Tem que pensar, é uma pergunta que nos faz pensar. O que pode nos atingir, irmãos? O que pode nos atingir? Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 4. Confirmar se é Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Irmãos, você acredita que Deus te chamou para uma obra? Nós não podemos parar no meio do caminho e tirar os nossos pendentes, nossos brincos, nossos colares, nossas pulseiras de ouro e criar uma imagem para nós, para adorar. Que achando que Moisés está demorando. Moisés, irmão, estava no templo de Deus. Eles que estavam fora do templo de Deus. Por isso é importante conhecer o templo de Deus para a nossa vida. O templo de Deus para as coisas. Deus age em todo o tempo. Deus, irmãos, trabalha em todo o tempo. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, e continua trabalhando. Jesus, com 12 anos de idade, falou para os pais dele, olha, importa eu cuidar dos negócios do meu pai. Ele tinha 12 anos de idade. Porque ele sabia que o reino dele não era daqui. A igreja precisa saber que o nosso reino não é daqui. Nós precisamos, irmão, saber disso. Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que sustentam as mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito estás, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Essa é a prova que nós passamos. Esse reino, e tudo que é nesse reino, o que Satanás disse? Tudo foi entregue para ele. Tudo é dele. E ele dá isso, essa glória do mundo para quem ele quer. Ele quis dar para o Senhor. E assim, irmãos, continua da mesma forma. Satanás se ausenta por um pouco de tempo,
mas volta a tentar a Cristo. E essa tentação continua com a igreja. Ele continua a tentar a igreja com essas mesmas coisas. Ele continua a querer mexer com o coração da igreja com essas mesmas coisas. Sabe, essa palavra que eu quero grifar, no verso 6, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Porém tinha um preço muito alto, né? De se dobrar, de adorar, de reconhecer o diabo como Senhor. Então, irmãos, esse espírito, ele continua permeando esse mundo que há no maligno. Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O nosso espírito, ele deve estar aberto para a palavra do Senhor e para aquilo que edifica as nossas vidas. Precisamos de conhecer o Senhor. Jesus tinha um pleno conhecimento da palavra. E nós precisamos ter conhecimento para quando vier essa proposta, irmãos, porque está vindo sobre nós rebatê-la, usar a palavra como um escudo contra essas investidas de Satanás contra a nossa vida, com essas propostas. Por isso nós precisamos conhecer o Senhor e a sua palavra. Porque às vezes nós aliançamos com pessoas que não estão na aliança do Senhor. Então, no momento pode parecer de alegria, de prazer. Olha, o Senhor abrindo as portas, mas lá na frente traz prejuízo. E o primeiro prejuízo é espiritual. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse: Deus não daria algo para nós, se isso que Ele nos deu nos afastaria dele. Deus nunca vai dar algo para nós, irmãos, para nos afastar, para nos deixar de fazer a vontade dele, para impedir a comunhão com a igreja, para impedir estar com a igreja. Então falta amadurecimento. Lembra da experiência de Ana, da profetisa Ana? Vamos virar a página aqui, ó. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, Ana era uma mulher, uma viúva, já de idade. Lucas 2, a partir do verso 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Essa já era avançada de dias e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. Essa mulher não tinha, irmãos, justificativa. Era uma viúva já avançada de dias, para dizer: vocês têm que me sustentar. Senhor, eu preciso de sustento. Levanta alguém, me arruma aí, abre as portas para o emprego. Eu preciso cuidar da minha casa, eu não tenho quem cuida de mim. Mas o que Ana fazia? Como que ela servia o Senhor? Servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. O Senhor aparece para ela, irmãos. E sobrevindo, verso 38, e sobrevindo da mesma hora, ela dava o quê? Graças a Deus. E falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela dava graça, além de servir o Senhor com jejuns e orações, ela dava graças a Deus e falava dele para todos, irmãos. Essa era a recompensa, essa era o sustento dessa mulher, o próprio Senhor.
que a sustentava, que a guardava, que a cuidava dela. Não tem pessoa melhor para cuidar de nós do que o Senhor. Nós não precisamos ficar atrás das coisas. Nós precisamos, irmãos, cuidar das coisas do Senhor. Das coisas do Senhor. Não vai faltar irmãos, não vai faltar mantimento, não vai faltar casa para eu estar. Mas se lá pela metade do caminho subir no meu coração, não, eu devo fazer o que é meu, buscar o que é meu, aí o Senhor já não pode fazer muita coisa por nós. Porque são posicionamentos de coração. Então o nosso coração ele precisa ser guardado pelo Senhor. Sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Não deixe o teu coração se encher de você mesmo. E sair da presença de Deus para fazer coisas que o Senhor não quer para a tua vida. É aquela experiência. Tivemos um filho, o filho começou a crescer, e nós como pais fomos negligentes quanto ao nosso filho, quanto à vida do Senhor. O filho cresce, e daí eu tenho um entendimento que eu fui negligente com ele. Ah, mas agora eu quero dar a ele, que ele já está adulto, barbado, que eu não dei quando ele era pequeno. Você só vai atrapalhar a obra de Deus. Você só vai complicar a vida dele e tua. Porque o tempo de Deus passou. E não se volta mais atrás. É outro tempo agora. Não deixe se enganar por esse sentimentalismo. Vai a Deus e permanece diante de Deus, que Deus cuidará deles. Eu estou falando uma experiência própria, irmãos. Eu não estou falando de ninguém. Agora nós queremos dar para ele o leitinho que era para ter dado quando ele tinha 3, 4, 5 anos de idade. Agora ele não precisa de leitinho, ele precisa de cruz. Ele precisa se encontrar com o Senhor. Ele precisa de rendição. Mas se eu desvio meu coração do Senhor, eu vou querer voltar àquele sentimento, porque é agradável para mim. Me satisfaz. Eu estou sempre pondo algo no caminho do Senhor. Sabia que tem irmãos que têm medo de se encontrar com o Senhor? Achando que Deus pode ver o que está no coração dele e reprová-lo. Não, Deus conhece todo o nosso coração. Deus sabe tudo acerca de nós. Ele nos formou, Ele nos criou. Se você ler o Salmo 139, você vai perceber isso. Que Deus nos formou desde o ventre da nossa mãe. O Senhor quer que nós vivamos esse tempo para Ele. Não volte atrás. Você vai criar um problema. De repente não é hoje, mas é lá na frente. O Senhor está quase operando na tua vida, nós, melhor dizendo, criamos um outro caminho, porque queremos compensar aquele tempo que eu não fui presente. E às vezes está culpando o A, o B, o C por não ter feito. Às vezes culpando até o Senhor por não ter feito. Ah, eu me dediquei muito ao Senhor, não cuidei. Irmãos, viva o tempo de hoje. Viva o tempo de hoje, deixa nas mãos do Deus vivo, porque você pode ter eu posso ter uma grande decepção. Então eu estou cuidando desse caso bem, com maior prudência, para não se sentimentalizar, né? Eu quero dar a ele hoje o que Deus quer que eu dou a ele hoje. Então é uma experiência, mas nós tivemos, porque nós não podemos sair da presença do Senhor. Nós não podemos deixar as coisas do Senhor para fazer isso. O tempo que era para fazer isso foi lá atrás.
Por isso que o Renato, a Jamile, que tem as crianças pequenininhas, tem que aproveitar todo o tempo de Deus hoje na vida deles. É um privilégio, porque quando nós tivemos os nossos filhos daquele tamanho, nós não tínhamos, né, quem nos ensinava, né? Nós não tínhamos quem falava conosco, né? Nós tínhamos quem trazia opressão sobre nós, mas não falava, ó, vai para esse caminho, vai para aquele caminho, faça isso. Irmãos, é tudo para o Senhor. Amém? É tudo para o Senhor. Por isso precisamos viver para o Senhor esse tempo. O Senhor te chamou nesse tempo. Então nós temos que buscar o Senhor para conhecê-lo e estar aonde Ele quer que nós estejamos e fazer o que Ele quer que nós façamos. Não podemos mais perder tempo. Se é uma coisa que nós não podemos, é não perder tempo. Nós perdemos tempo. Então a cota de perder tempo, nossa, já esgotou, irmão. Já esgotou. Eu tinha sonhos, tenho sonho disso, daquilo, mas abri mão. Ter um sonho que me prende, que vai me satisfazer e me tirar da presença do Eterno. Ah, irmão, não existe sonho maior do que a presença de Deus. E a presença de Deus não é um sonho, é uma realidade, irmão. É algo tremendo. É algo que muitos desejaram e não vão poder. Porque é o seguinte, a presença dele, ele dá para quem ele quer. Está escrito em Mateus. Ele mostra, ele traz o conhecimento para quem ele quer. Então, se o Senhor nos chamou como igreja, irmão, vamos aproveitar. Vamos gastar o nosso tempo diante do Senhor. Vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e nos limpe desta obra, muitas vezes, que é nossa. Essa obra que é nossa. Então, medita, né, aqui em Mateus e Lucas 4, Mateus 4 também fala a mesma coisa. Medita, irmãos, leia nas suas casas, sabe? Considerem essa questão de muitas vezes nós procuramos o que é nosso e por isso nós deixamos as coisas do Senhor. Lê Filipenses 3. Filipenses 3 fala da vida de Paulo. É mais interessante para Deus hoje você estar diante dele, cuidando da igreja, do que qualquer outra coisa, irmão. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Para todos nós. Nos chama para estar perante o Senhor. Essa é a minha experiência, né? Que sirva, né? Pela palavra, pelas escrituras, sirva de algum proveito para nós, né? Como igreja. Porque a gente fala assim, logo vai se frustrar, mas nós não precisamos nos frustrar, ainda que às vezes o Senhor nos frustra, né? Mas se nós somos sábios, nós já aprendemos e crescemos e corramos mais rápido